O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, um dos temas da Sagrada Escritura, um dos temas da fé, um dos temas da busca religiosa de todas as culturas, de todos os tempos, é onde é que está Deus, né? E como tocar em Deus. Onde é que está a divindade? Até hoje o ser humano é assim e essas coisas são como que tentadoras, né? Então, sobretudo no momento do aperto. Tem uma dona fulana que a gente nunca ouviu falar, numa rua que a gente não sabe chegar direito, não é isso? Que a fulana é que sabe direitinho onde ela mora, que se você for lá, vira à esquerda, desce à direita, lá tem cura, né? Lá tem resposta. Essas coisas sempre foi uma tentação para o ser humano. Então, onde é que está Deus? Onde é que eu posso tocá-lo e ele me tocar, né? Onde é que está a divindade nesse sentido? E até hoje muitas pessoas caem nas tentações e nas contaminações das impurezas espirituais, das superstições, do buscar a cura, a bênção, seja ela qual for, a qualquer preço, a qualquer custo, em qualquer lugar, desde que o mundo espiritual, né, me dê aquilo que me aflige e aquilo que eu quero. Acontece que isso é um desvio de uma verdade. Sim, é verdade que Deus pode ser acessado, Deus pode ser tocado, é verdade que Deus pode ser alcançado, né? E sim, é verdade, existem meios pelos quais Deus age de um modo mais poderoso. E sim, é verdade, Deus quis estar presente no mundo, no tempo, no espaço, né? Então Deus nos é possível. A questão é saber qual é o jeito correto desse possível, né? Mas sobretudo, muito mais do que alcançar algo de Deus, o grande fruto disso é quando Deus me alcança para Ele. Hoje é dia de Santa Águeda, Virgem e Mártir, foi martirizada no ano 251 ou 255, né, na Catânia, na Sicília. Águeda era uma jovenzinha, 15 anos de idade, né, e tinha feito a Cristo um voto de virgindade e castidade, de consagração a Deus. E ela foi martirizada durante o império de Décio, apesar que não foi propriamente ele que a martirizou, mandou matá-la, né? Foi o governador daquela região, que governava ali aquele canto, né, em nome de Décio, que se apaixonou por Ágata e ouviu dela um não. Ela não quis nem um casamento e nem a relação com ele. Então Ágata foi denunciada como parte da seita dos cristãos, da superstição cristã, que se diz em alguns lugares, né, como inimiga do império. E ela foi presa e profundamente torturada. Colocaram ela numa mesa, tem um nome para isso, talvez você já viu isso até em alguns filmes, onde se amarra as pessoas, os pés, as mãos, né, e se estica a pessoa, né, esse tipo de tortura, para que ela negasse a Cristo, né, e consentisse com a idolatria do imperador e do homem lá apaixonado por ela, né, oferecesse sacrifício aos ídolos e às divindades todas do mundo pagão. E junto com isso colocaram sobre o corpo dela também algumas barras de ferro incandescente,
para queimá-la, né, para torturar partes do corpo. Ela resistiu bravamente, arrancaram-lhe um dos seios. Mas ela ficou por ali e não morria, apesar de muito sofrer, não morreu. Então foi presa e no outro dia jogaram ela. Alguém me consegue um pouquinho de água, fazendo favor? Rapidinho. Jogaram ela numa fogueira feita de cacos de telhas, né? Com carvão, tudo isso pegando fogo. E ali então ela morre. E já desde então, do primeiro momento, a fama, né, de santidade de Águida cresce. Na oração eucarística 1, que às vezes a gente faz, que tem aquela lista grande de santos e mártires, ela é uma das poucas mulheres a ser mencionada na lista do martírio. Veja, Cristo alcançou Águida, né? E alcançou Águida de um modo muito profundo. Quando a gente escuta essas histórias de santos e santas, dos martírios, das suas virtudes, a gente precisa entender, sobretudo se a gente sentir algum tipo de descrença, né? Será que essas coisas são possíveis? Será que isso é de verdade mesmo? Será que isso não é lenda, né? Será que é assim? A gente precisa entender aquilo que Paulo diz: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Por óbvio, uma mocinha dessa de 15 anos, o que está sofrendo nela ali é uma força sobre-humana, né? Não é só ela, não é só a sua boa vontade. Há algo ali do próprio Cristo que a habita, né? Do Espírito Santo que a fortalece. E esse é o toque da graça, quando a gente toca Jesus. O Evangelho de hoje nos fala então que as multidões iam até Jesus e reconheceram Jesus quando Jesus desceu da barca. O Evangelho anterior a esse é aquele dia em que Jesus enviou os discípulos 2 a 2, os 72, um grupo maior. Eles voltam depois de alguns dias, todos muito felizes, né? Todos muito contentes e dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem quando nós invocamos o seu nome. E aí Jesus diz para os discípulos: venham para um lugar sozinho, vamos descansar um pouco, né? Vamos descansar um pouco. E leva, Jesus quer ouvir os discípulos, quer partilhar com os discípulos, e não quer a multidão por um momento, por um dia, quer folga um pouco, né? E aí diz assim: Jesus os colocou na barca e atravessaram para o outro lado, para que a multidão não os perturbasse, que eles tivessem algum sossego. Aí começa o Evangelho de hoje. Tendo acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré, amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente já reconheceram Jesus. Esse não é o homem que multiplicou os pães, esse não é aquele que a gente viu no deserto. E é interessante a gente notar o seguinte: Jesus já tinha feito a primeira multiplicação dos pães, né? Na multiplicação dos pães, nas multiplicações dos pães, que foram 2, se fala lá de 4.000 homens, depende do Evangelho, de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então vamos lá, que a grande maioria desses homens tivessem a sua esposa, devia ter um solteiro lá pelo meio. Mas vamos lá, 5.000 homens, mais as suas mulheres, crianças. Os que tinham filho não tinham 1, 2 filhos e faziam laqueadura. Tinha filho mesmo. Tinha filho ao modo Luciano Peteno, assim, era um atrás do outro. Eles faziam fim quando tinha força. Vamos colocar ali as viúvas, os viúvos, vamos colocar ali os solteiros, correto? Vamos colocar ali 12 a 15 mil pessoas. Esse nosso espaço aqui, se a gente lotar de gente, vai caber 1.500 pessoas, certo? O nosso santuário, quando lotar de gente, vai caber 2.000 pessoas. São 7 santuários daqueles cheios. E você sabe que daí então, pensa comigo, vai ficando difícil de ver a pessoa, não vai? Você está numa multidão de 15.000 pessoas, a que distância você fica do altar? A que distância você fica do palco, não é? Então você fica muito longe. Jesus, para essa primeira multidão aqui, ele foi visto de muito longe. De muito longe. Possivelmente alguém lá pelo meio, conforme Jesus falava, igual aquelas pregações ou palestras com um tradutor, que a pessoa fala de 5, 10 segundos, aí a pessoa fala para traduzir. Possivelmente para uma multidão como essa, e algumas vezes Jesus precisava falar
E lá daqui 20, 30 metros alguém replicava a voz dele, devia ter uma equipe para que a voz dele chegasse lá no fundo. Agora ele era visto de muito longe, né? Então esse reconhecer Jesus aqui, ele é bonito, porque pelo menos para a multidão da multiplicação dos pães, ver Jesus não foi simples, como talvez em muitos outros milagres, onde Jesus passava, chegava, estava dentro de uma sinagoga que era pequena, dentro da casa de alguém, enfim, a distância era muito. Então muita gente viu Jesus só de muito longe, o perfilzão do corpo lá, o cabelão balançando no vento, era isso que viram de Jesus. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Mas veja, imediatamente reconheceram, deram um passo de reconhecimento, a partir, muitos deles, não é, de sinais, de indícios, de uma constatação. A fé, meus queridos, passa pelo reconhecer. Às vezes a gente escuta assim, né? Foi encontrado um corpo, agora tem que fazer o reconhecimento. Até quando é parente nosso, né? Morre dentro de casa, tem que ir lá reconhecer o corpo. Alguém foi lá reconhecer o corpo. Como é que se reconhece às vezes um defunto, né? Por uma cicatriz, por uma marca, e você tem uma profunda convicção de que é aquela pessoa que está ali, né? Ou quando a gente vê um lugar, fala, será que eu já passei aqui? Eu acho que sim, essa árvore, né? É uma árvore, né? E atrás uma casa amarela, acho que eu estou reconhecendo. A fé, meus queridos, também passa por esses segundos, por essas etapas de não ser 100% exato, visível, mas a gente reconhece que, baseado no quê? Baseado na nossa memória, baseado nas nossas experiências, não é? A gente vai reconhecendo, é Jesus de novo, é Deus. A gente vai aprendendo a reconhecer o mover de Deus, a presença de Deus na nossa vida, nos fatos, não é? A gente vai ganhando essa experiência da fé. Por isso que a fé sempre necessita de nós, nunca de Deus, de nós, de algo que a gente fica pedindo para Deus, mas é Deus que pede de nós. O que a gente vive pedindo para Deus, mas é Deus que está pedindo para nós? Coragem. A gente vive pedindo para Deus coragem. Só que se você ler a Bíblia, onde é que Deus deu coragem para alguém? Você não vai achar. O que você vai achar na Bíblia? Deus dando coragem? Deus pedindo, Deus exigindo coragem. Coragem, levanta. Coragem, não tenhas medo. Ser forte e corajoso, e eu estarei contigo. Onde é que na Bíblia Deus deu coragem para algum medroso? Para os medrosos, Deus nunca deu coragem. Para os medrosos, Ele deu sempre um belo de um puxão de orelha e mandou: não tenha medo, tenha coragem. Nunca disse: não temas, eis que te dou coragem, servo meu. Não tem isso. Enquanto eu bebo um pouquinho de água de novo, e você reza para minha garganta aguentar até o acampamento, ou acampamento, pergunta para quem está ao seu lado: onde é que está a sua coragem? É tão bom ler Bíblia, gente, e é tão bom ler direito, né? É muito bom ler, e é muito bom ler direito. Tem coisa que Deus não faz, e tem isso. A gente está pedindo para Deus aquilo que Deus veio pedir para a gente. É por isso que dá esse confronto entre o céu e a terra. Chega trombas a oração. Porque eu vou pedir para Ele aquilo que Ele veio pedir para mim. Coragem. Reconhecer, o passo da fé exige alguma coragem. Porque dá para passar uma vida sem reconhecer, sem fazer o reconhecimento da fé, por medo. Mas será que é Jesus mesmo? Isso não dá certo. Isso não sei o que. Vai, rapaz, vontade de Deus. Você está vendo que é Deus falando com você. Mas vai que não é Deus. Vai que não é Deus. Senhor, me dá mais um sinal. E a gente começa. E tudo isso é falta de coragem. Porque a fé, meus irmãos, ela é sempre uma penumbra. O que é uma penumbra? Penumbra é aquela escuridão iluminada, que não está escuro nem de dia, onde você enxerga o próximo passo, você enxerga 2, 3 metros na frente, você não enxerga o fim, e você vai andando, você vai avançando. Isso é fé, e a fé exige algo do humano que sou eu, que é você, chamado coragem. Mas não é maluquice, é coragem.
que é a maluquice? A maluquice é a coragem pelo nada, é a coragem para coisa nenhuma, é a coragem sem fruto. Isso é maluquice, isso é falta de juízo. A coragem é a força interior em vista de algo que vale a pena e em vista de algo que vai se impondo a nós. A fé, ela não é uma falta de juízo. Às vezes a gente fala assim: padre, é que fé é fé, né? Você sabe como é que é, né? Fé é um negócio complicado, né? Fé é fé, né? A gente às vezes fala da fé de um jeito que desmotiva quem não a tem. A gente fala da fé às vezes de um jeito que desmotiva, atrapalha nós que dizemos que temos. Fé é fé, né? Fé, você sabe como é que é fé? É fé. É fé. Como se a fé fosse um despautério. Não, meus queridos, a fé tem suas raízes, razoabilidades. A fé, ela é ponderável. Ninguém que é cheio de fé é um maluquinho da cabeça, é um desgovernadinho. A Santa Águida, deitada então naquela mesa, sendo esticada pelas pontas do pé, das mãos, os ossos descolando, e uma barra de ferro efervescente fritando a menina. Por que ela fez isso? Claro, isso é fé. Mas essa fé de Águida, a fé de Maximiliano lá no campo de concentração, sendo cozinhado pelos nazistas, não é a fé de alguém que não tem os pinos na cabeça. É uma fé de quem viveu fatos com Deus e usa da coragem para aqueles 2, 3 metros que está enxergando à frente. E isso não vem tão de graça assim. A pessoa tem, a fé que a pessoa tem, até no martírio, ela tem uma razoabilidade, que é sim, fé, crer na vida eterna, crer na presença de Deus, crer no céu. Isso é sempre fé. Mas não é uma fé assim para nós usarmos essa frase de um jeito que no fundo a gente diz isso é para continuar não tendo a coragem da fé. É que é fé, né? Fé é fé. É como que dizendo, eu não tenho. A fé, meus irmãos, é dom de Deus, mas a fé ela pode aumentar. A fé ela é dom de Deus, mas ela pode crescer. A fé ela é dom de Deus, mas ela pode ser exercitada, porque a fé é, sim senhor, sim senhora, a fé é razoável. Você nunca disse para uma pessoa, nunca ouviu alguém dizendo assim: por favor, fulano, seja razoável. Olha aí, mulherada, quando vocês for reclamar com o marido de novo, ou com os filhos endiabrados que vocês têm em casa, olha que legal. Você pega e fala assim: por favor, meu filho, minha filha, seja razoável. Seja razoável. Quando a gente discute com alguém um assunto, um tema, onde não dá para, a pessoa não consegue aceitar o que você está dizendo, e nem você está aceitando o que ela está dizendo 100%, não é isso? Aí alguém precisa ceder, alguém precisa perder, aí você diz assim: seja razoável, veja as razões ao redor das coisas, e aí você dá um passo de fé, de obediência, não é isso? Seja razoável. Então quando você fala para o seu filho: mas meu filho, quarta-feira, terça-feira à noite, você tem aula amanhã, vai pegar na garupa de uma moto, nessa garoa, nessa chuva, vai comer sushi em Brasilândia, vai ir no rodeio em Tapira, mas que coisa. Aí ele fica todo bravo, né? Porque todo mundo vai, só eu que não vou, eu não passo nada nessa casa, era melhor eu morrer, quem sabe se eu morresse. Você fala: meu filho, seja razoável. Olha as razões ao redor do não que eu estou te dando e para que se chilique. Razoável. A obediência a um pai, a uma mãe, é um ato de fé, né? Me escuta, eu estou falando, é perigoso. Você precisa ter fé, senão você não obedece. E a fé é uma obediência razoável. Então, meus irmãos, se a gente não aprende a meditar, a ponderar, se a gente não aprende a fazer memória dos fatos da vida, da nossa própria história com Cristo, a gente nunca tem a coragem da fé. E sempre a fé nos parece uma maluquice. A fé sempre nos parece um exagero. A fé sempre nos parece algo desumano, algo inalcançável. Acontece que quando você precisa ter fé, eu preciso ter fé,
A gente não nasceu agora para ter fé. Ninguém, eu tenho 38 anos. Eu não nasci com 38 anos. Eu não nasci nessa madrugada. E eu não sei o que me aguarda nessa segunda-feira. Então, se esse dia me pedir fé e obediência, onde é que eu arrumo essa fé? Sempre do zero, sempre do nada? Não, eu arrumo essa fé aqui, na minha memória. Naquilo que eu sei sobre a Bíblia, sobre a história dos santos, naquilo que eu sei sobre mim mesmo, naquilo que eu sei da minha caminhada toda de vida de ser humano com Jesus. E aí então eu encontro as razões e eu me torno uma pessoa razoável diante dos desafios que Cristo me pede. E aí então eu tenho a coragem da fé. Tem gente que olhando de fora vai dizer assim: nossa, que fé que ele tem, eu queria ter também. Ou, nossa, que doideira, eu não sou doido desse jeito. Não estou sendo doido, eu estou sendo razoável com Cristo. E sim, entra o aspecto da fé. O cristão, ele crê em coisas invisíveis, que são profundamente razoáveis. Reconheceram Jesus. Havia indícios e motivos para afirmar que aquele lá é o da multiplicação dos pães que a gente viu só de longe. Vamos correr até ele. A fé se torna razoável para cada um de nós. E onde é que está Deus então? Deus está em Jesus. Essa busca do ser humano pela presença de Deus, e que nós ouvimos aqui na primeira leitura, havia uma presença simbólica, muitas aspas na palavra, sacramental de Deus no Antigo Testamento, através da Arca da Aliança, né? E essa questão de construir um templo para a Arca da Aliança, ter a Arca da Aliança, e onde a Arca da Aliança, quando ela entrou dentro do templo, desceu uma nuvem da glória de Deus, ninguém conseguia ficar nem de pé. Então aquele templo, porque tem a arca, lá é santuário. Então esses recortes na terra onde Deus habita, né? A palavra santo vem disso, separado, mas enquanto recortado. Santo é o separado, mas é a ideia do tecido que é cortado, rasgado, tirado, né? Reservado para. Então, por exemplo, a palavra santuário daí pode ser traduzida como um recorte. Lá em Alto Piquiri tem um santuário São José. O que significa? Que daquela terra toda, sei lá quantos quilômetros quadrados dá o município de Alto Piquiri, tem um recorte lá. Tem um aquilo ali é um santuário. Ali dentro comporta Deus, né? Mas Deus está plenamente em Jesus. Carta de Paulo aos Efésios. Nele habita plenamente a divindade. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Então as pessoas iam até Ele. Portanto, queridos, tudo que nós precisarmos ou necessitarmos na vida, onde é que nós vamos encontrar? Em Jesus. Temos que ir a Jesus. E podemos recorrer a tudo e qualquer coisa que nos auxilie a ir até Jesus. Jesus é a meta, é a busca da fé. Para isso, às vezes, a gente precisa de alguns auxílios, como a própria Bíblia vai narrar. Pessoas que facilitaram milagres, pessoas que permitiram que se chegasse até Jesus. Jesus que, ao invés de fazer a pedra virar pão, falou: vocês não têm pão nenhum? Só tem 5, então me dá. Essa cooperação do outro, a comunidade cristã, o exercício de dons, né? A intercessão uns pelos outros. Mas veja, quem é que faz? Quem é a plenitude de Deus na terra? É Jesus. Nele habita plenamente a divindade. E aí diz o que o povo fazia então. O povo era corajoso. Percorrendo toda aquela região, levavam os seus doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. Olha que esforço que era isso. Olha a trabalheira que devia ser. Diz ali a palavra: nos povoados, cidades e campos onde chegavam Jesus e os discípulos, colocavam doentes nas praças, pediam-lhes para tocar, mas nem que fosse a barra da veste, e todos quantos o tocavam ficavam curados. Então, é Jesus quem faz. Agora tem uma outra sutileza do Evangelho. Todo esse esforço pode ser em vão, né? Você pode errar o caminho, não é isso? Você pode digitar errado lá no GPS do carro, lá, o nome da rua,
o nome da paróquia, onde é o casamento, que você já está atrasado para chegar, você vai parar no lugar errado depois de muito esforço. Todo esse esforço, levavam com todo esse esforço, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E onde é que Jesus está? Deus está em Jesus, que está na terra. E onde é que Jesus está? Jesus está num lugar chamado oração. A gente precisa saber chegar nesse lugar chamado oração. Onde é que Jesus está? Jesus está num lugar chamado Eucaristia. A gente precisa saber chegar nesse lugar. Jesus está num lugar chamado confissão. A gente precisa saber chegar nesse lugar. Jesus está num lugar chamado missa, chamado igreja. Então veja, era muito esforço, gente, carregar esses doentes no braço, né? Naquele calor, o peso do enfermo, atravessar um lago que de tão grande chamam de mar. Esse mar da Galileia não é mar, é um lago gigante. Ele é tão grande que parece mar, só vê do outro lado, leva mais de hora para atravessar e tem onda. Fazer isso a pé com alguém no colo, entrevado, doente, cheirando mal das suas feridas. Alguns dizem que era endemoniado. Como é que carregava o endemoniado? Eu não sei. E geralmente vai 4, 5 só para manter quieto num lugar. Imagina carregar. Era muito trabalho, era muito esforço. Mas a gente pode fazer muita força na direção errada, para o lugar errado. Quanto esforço a gente faz na vida, gente? Por tantos assuntos e por tantas coisas. Você já fez, tem feito, vai fazer muita força. Você vai usar de muito esforço. Você vai usar de muita perseverança, de muita paciência. Por que a gente não usa isso para Deus, para Cristo? Com muito esforço, com muito suor, com muita energia física, com muito sacrifício da coluna, do joelho ou do sono, não sei, de suor, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E Ele está num lugar chamado oração. Ele está num lugar chamado meditação da palavra de Deus. Ele está nesse lugar chamado missa. Sobretudo está nesse lugar chamado Eucaristia. Jesus está nesses lugares. Então é para esses lugares que a gente precisa ir levar a nós mesmos e os nossos, né? Esse evangelho, ao mesmo tempo que mostra muita fé, com muito desespero, ele mostra muita caridade. Ele mostra muita caridade. É tão fácil dar desculpa para um doente, não é? Você não acha? É tão fácil dar desculpa para um enfermo, para um velho, para um idoso. Mas basta ver as nossas famílias. E às vezes família de gente que viveu a vida dentro da igreja. Quando chega a hora de ter que cuidar. É ou não é? Chega a hora que alguém vai ter que assumir. Ele vai ter que ir para a casa de alguém. A luta que é. O povo quer enfiar até o padre no meio da história. E aí entra a cunhada, entra a sobrinha desbocada, né? E entre ter 4, 5, 7 filhos, todo mundo já casado, os netos também, uns marmanjão desse tamanho. A luta que é para fazer uma escala. A vergonha que é para fazer uma escala. Então a mamãe fica, né? Ou o papai fica 2 semanas com você já está aposentado, mas aí eu busco e trago, porque eu tenho criança, trabalho no horário esquisito, mas eu também vou ajudar. A dificuldade que é fazer uma escala. A dificuldade que é dividir o preço de uma enfermeira. É inacreditável certas coisas, gente. A inferniza até o padre com isso. Não, padre, porque eu não acho certo, sobrar tudo para mim. Veja, o senhor me diga se eu estiver errado. E tudo, e é por isso que não sei o quê, porque eu acho que tem que dividir igualzinho, porque só uma cuidadora que não sei o quê, mas o remédio não gastar uns 2.000 por mês. E aí eu acho que tem que dividir igualzinho, né? Eu falei, se possível, sim. Se não possível, não. Não, porque aí ela tipo... Aí você vai ver a pessoa que está falando isso para você, ela podia pagar sozinha os 2.000 por mês. Verdade seja dita. Mas como não é filho único, não é filha única, né? Nós vamos dividir igualzinho. Acontece que no igualzinho tem um que há 6 meses está desempregado. Casado com uma desempregada. Mas ele quer dividir igualzinho.
É tão fácil, gente, dar um migué num velho, num doente. É tão fácil se fazer de morto diante de um vivo que precisa de mim. Esse evangelho fala de uma profunda caridade. Era só olhar para esses doentes, os familiares, os amigos, e falar assim: ai vó, ai vô, ai bem, ai amor, ai tio fulano, ô dona Beltrana. Que pena, né? Se fosse mais perto esse Jesus. Do outro lado do mar, menina. Pensa, até que nós chegamos lá já é de noite. É tão fácil contar uma história, não é? Então, quando a gente vê aqui as multidões indo até Jesus levando os seus doentes, nós estamos vendo muita dor, estamos vendo muita fé, mas estamos vendo muita caridade. E talvez foi a caridade que fez com que eles reconhecessem Jesus. Porque quando você precisa amar alguém, porque quando você precisa dar de você a alguém, você arruma fé. Porque às vezes é o único jeito da gente tirar da gente, dar para o outro, se dar ao outro, é rezando mesmo, é pedindo para Deus essa graça. Você já reparou que todo mundo que tem dificuldade com fé, junto com e por primeiro, eles têm dificuldade com a caridade, têm dificuldade com o amor, têm dificuldade com a empatia. Você reparou que todo mundo que é meio assim, tudo debate, né? Tudo bate-boca, não sei porque que padre num caso. Você já reparou que gente assim tem uma profunda dificuldade em ser bom? Eles são, na sua maioria, corretos. Porque ser correto, muitas vezes, é um jeito que a gente pode usar para não ser bom. Consegue entender isso? Estão tudo dormindo, eu entendo vocês. Segunda-feira, sextou, sabadou, domingou, né? Aí vem para a missa. Dá uma salva de palmas para vocês mesmo. Eu não sei nem se eu teria vindo se eu não fosse padre. Ser correto é o motivo que muita gente usa para não ser bom. As pessoas mais duras que você vai conhecer são as pessoas corretas. Eu não mato, eu não roubo, eu nunca fui, eu nunca fiz. Eu estou eximido de ser bom. Você não conhece isso, meu irmão? Você conhece, e cuidado para não ser. Aponta o dedo para mim, vou te ajudar a manter, ficar acordado. Todo mundo aponta o dedo para mim e diga assim: você conhece, padre. Cuidado para não ficar assim. Nós conhecemos gente tão correta, e porque são corretos, se acham no direito de não serem caridosos com ninguém. Não mato, não roubo, nunca fiz essas atrapalhadas, sempre andei na linha, logo eu tenho o direito de ser ruim, ser duro, ser sovina, ser distante. E é por isso que não reconhece a Cristo. Não reconhece Cristo na Eucaristia, não reconhece Cristo na igreja, e por óbvio, não vai reconhecer Cristo em quem precisa ser carregado. Então esse evangelho que tem de fé, tem de caridade também, né? Agora, meus irmãos e minhas irmãs, a fé e a caridade precisam ter um destino, senão a gente faz força na direção errada. O destino dessas coisas tem que ser Jesus. E aí a palavra diz: queriam tocar ao menos então a barra da sua veste, e todos quantos tocavam a barra da veste ficavam curados. Essa extensão de Jesus que nos fala dos sacramentos. Essa questão do tocar a roupa de Jesus está de um jeito ainda mais bonito e forte lá na cura daquela mulher do fluxo de sangue, lembra? Se eu ao menos tocar na orla, eu fico curada. Ela tocou e ficou curada. No catecismo da igreja, que você deveria ter, custa nada você comprar um. E no catecismo da igreja, que de vez em quando você deveria abrir e ler aqueles números, aqueles parágrafos, onde explica a nossa fé de um jeito mastigado, singelo e simples. Quando começa a sessão dos sacramentos, a explicação dos 7 sacramentos da igreja, ele tem uma página lá na edição típica dele que fala, a primeira página da sessão dos sacramentos, é uma imagem da parede de uma catacumba, lá do início da fé.
como nos tempos lá de Santa Águeda, quando os cristãos rezavam escondidos e as igrejas eram escavadas no chão, nos buracos e nas rochas. E lá está pintado, e foi encontrado, num lugar onde se fazia a catequese dos adultos para os sacramentos, onde ia se explicar todos os sacramentos, iniciando pelo batismo, para aqueles que iriam receber os sacramentos na noite da vigília pascal. Tem lá uma pintura onde se usava para introduzir a catequese sobre os sacramentos, batismo, eucaristia, crisma, o matrimônio cristão, tudo isso. Está lá pintada então essa cena da mulher que toca, prostrada, esticando a mão e tocando na pontinha da túnica de Jesus. Então a igreja sempre entendeu que se tocar na roupa é tocar na extensão, Eu não consigo tocar nele, mas toquei na franja ali, Essa roupa, essa extensão de Jesus, sensível, visível, que não é Ele, mas comunica Ele, Porque nós, como igreja, queridos, não temos Jesus mesmo, como tinham os discípulos e os apóstolos. Nós não temos Jesus mesmo. Cadê Jesus aqui agora? Para dar um abraço nele, fazer uma selfie. O que nós temos de Cristo? Nós temos a sua presença revestido de roupa, revestido de sacramento. Nós temos Ele revestido de farinha, de pão, de vinho. Nós temos Ele revestido de óleo. Nós temos Ele revestido de mão de padre. Nós temos Ele revestido de água que cai na cabeça. Percebe? É assim que nós temos a Cristo, Revestido. Por isso que o padre, quando vai fazer os sacramentos, não pode estar vestido, tem que estar vestido de padre. Você vai casar na igreja, você tem que ter lá o Cristo revestido, para aceitar o consentimento dos dois. Precisa ter alguém com sacerdócio ali, e aí reveste aqui. Então, meus queridos, tocar a roupa de Jesus é tocar com fé aquilo que a igreja nos oferece, os sacramentos e os sacramentais, e de modo, sobretudo e sobremaneira, o sacramento da Eucaristia, que mais do que ser tocado, foi feito para ser comungado. E aqui, para terminar, uma catequese brevíssima. Às vezes a gente usa de tanto esforço e de tanta caridade para tocar o Santíssimo Sacramento, é ou não é? O Santíssimo vai passar, adoração ao Santíssimo, não é assim? Um ajoelha por cima do outro, não é isso? Está lá a veinha, está lá o gordinho, a pessoa não está nem aí, ela vai por cima da pessoa, dobra a coluna do outro, ela quer tocar. Bonito, é fé. Mas, meus irmãos, Cristo na Eucaristia, muito mais do que ser tocado, naquele esforço, às vezes, que depois você fica até com dor nas costas, dor no ombro, para tocar na roupa do padre. E não estou dizendo para você não fazer esse esforço, uma vez que é Jesus que está ali, vai lá, Não vai ficar ali, Vá. Mas muito mais do que tocar, Cristo nós podemos comungar. E às vezes a gente usa de mais fé para adorar olhando e esticar a mão tocando, do que fé para comungar. Quantas pessoas vêm na fila da comunhão no mundo da lua? De vez em quando acontece. Você está aqui dando a comunhão, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. De vez em quando acontece, você tem que fazer assim. Porque senão a pessoa ela vem, ela atropela o padre. Ela vem vindo, que ela não viu que era ela que ia comungar. Ô filho, calma. Tá onde, bebê? Pensando no quê? Quantas vezes a gente vem comungar assim, disperso, em lugar nenhum da nossa mente, arrancando cutícula, usando cabelo, reparando na roupa delas, na roupa dele. Vai comungar, não, mas é uma vaga, meu Deus do céu. Ai, Senhor, já estou pecando na fila da comunhão. Não é assim? Quantas vezes a gente comunga também, aí qual é o objetivo maior? O corpo de Cristo, amém. O que a gente quer agora? Que acabe. E 10 anos depois, se alguém não disser num microfone assim, o que é dito sempre e toda vez, feche seus olhos, põe a mão no seu coração, faça a sua oração. Tempos aí, uma queridinha, querida, muito querida, fã minha que só vendo, chega a sufocar, tem hora. Ai, padre, fui por aí, nossa, que falta que a gente sente.
Gosto tanto assim, senti uma falta daquele momento que o Senhor fala para a gente fechar o olho, baixar a cabeça. Ué, mas fecha o olho e abaixa a cabeça. Ai, Jesus, tem hora que a gente está enxugando gelo, né? A pessoa não interioriza. Eu falei, mas querida, fecha o olho, abaixa a cabeça. Esse protocolo não é meu. Fecha o olho, abaixa a cabeça. Você comungou? Quanto esforço, minha gente. Às vezes a gente faz por devoções, e devemos fazer, mas o esforço por Cristo, o esforço pelos sacramentos, o esforço por bater na porta, o esforço para ir onde Jesus está. E iam onde ouviam dizer que Jesus estava, e nós sabemos onde Ele está. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.